Na virada do século XVIII, São Domingos, atual Haiti, era a colônia mais rica de todo o mundo ocidental. O açúcar, o café e o algodão produzidos ali abasteciam a Europa e sustentavam fortunas inimagináveis. São Domingos não era apenas mais uma colônia ultramarina. Para a França, era o coração pulsante de sua economia atlântica. A ilha, conquistada no século XVII, transformou-se rapidamente na pérola das Antilhas. Nenhuma outra possessão francesa rendia tanto. As produções sustentavam bancos, financistas, manufaturas e o próprio Estado francês. Mas por trás dessa riqueza, escondia-se a base da economia atlântica. A violência absoluta exercida sobre centenas de milhares de escravizados. Sem São Domingos, a elite econômica francesa não teria acumulado tamanha influência na Europa, e essa dependência moldou a política colonial, intensificando o domínio territorial e a vigilância sobre qualquer forma de resistência. A colônia era um pilar do sistema escravista atlântico. A França exportava manufaturas para a África, trocava-as por cativos e os empregava nas plantações caribenhas. O ciclo garantia lucros exorbitantes. Cada parte da economia francesa, do comércio marítimo à política interna, estava direta ou indiretamente ligada ao trabalho escravizado de São Domingos. Para manter o funcionamento das plantações, a colônia dependia de uma política de terror. O Código Negro fornecia base legal para castigos brutais. Senhores tinham poder absoluto sobre a vida dos cativos, tortura, mutilação e assassinato eram práticas normalizadas. A expectativa de vida nas plantações era curta. A reposição constante de africanos recém-traficados era parte explícita do modelo econômico. A violência não era exceção, era o próprio mecanismo que movia a produção açucareira e sustentava a autoridade dos brancos. São Domingos funcionava porque era violento e por isso mesmo estava destinado a implodir. A sociedade de São Domingos era uma construção precisa, regulada para garantir o domínio absoluto dos europeus. No topo, um grupo pequeno, poderoso e violento, os grandes brancos, chamados de grandes blancs. Eram donos das plantações, das riquezas e da política. Controlavam o comércio, tinham acesso direto à metrópole e viviam cercados de luxo. Para manter a posição, sustentavam um regime de terror jurídico e físico. Eram os guardiões da ordem escravista. Logo abaixo vinham os pequenos brancos, chamados petites blancs, artesãos, supervisores, soldados e pequenos comerciantes. Tinham pouco dinheiro, mas possuíam algo que defendiam com ferocidade, a superioridade racial. Muitos viviam à beira da miséria, mas se agarravam ao privilégio de serem brancos, tornando-se um dos grupos mais violentos e racistas da colônia. Entre brancos e escravizados existia um grupo complexo, os livres de cor, mulatos, negros libertos e proprietários que tinham instrução, dinheiro e influência econômica, mas nenhum direito político. Eram proibidos de votar, portar armas ou ocupar cargos importantes. Esse grupo simboliza a contradição da colônia. Ricos o suficiente para desafiar o racismo, excluídos demais para se submeter a ele. A base da pirâmide era formada por mais de 500 mil de africanos escravizados, 90% da população, homens, mulheres e crianças arrancados do continente africano e submetidos a jornadas de morte. Havia 3 grupos entre os escravizados: os africanos recém-chegados, que carregavam memórias de resistência, os crioulos, nascidos na colônia e profundamente conscientes das injustiças locais, e os domésticos, que viviam mais próximos dos brancos, mas não menos marcados pela violência. Cada centímetro da vida social era regulado racialmente. A cor da pele determinava o direito, castigo, ocupações, roupas e até onde cada pessoa podia caminhar. A violência não era exceção, era o mecanismo que garantia a engrenagem funcionando. As plantations de São Domingos eram verdadeiras fábricas a céu aberto.
Cada uma funcionava como uma unidade econômica independente, organizada para extrair ao máximo o trabalho dos escravizados e garantir uma produção contínua de açúcar, café e algodão. O objetivo era simples: transformar terras e vidas humanas em lucro. Para a França, cada plantação era um pequeno estado. Havia a casa grande, onde vivia o senhor, a senzala, onde os escravizados eram mantidos, e os campos de cultivo que se estendia até o horizonte, e especialmente o engenho, a estrutura central que moía, fervia e cristalizava o açúcar. A jornada começava antes do amanhecer e ameaçava por 16, às vezes 18 horas de trabalho. Homens, mulheres e crianças cortavam, carregavam e processavam cana até o limite físico. O ritmo era brutal. No período da moagem, o trabalho chegava à exaustão total. Trabalhadores feridos raramente recebiam descanso. A produtividade da plantação valia mais que qualquer vida individual. O sistema era pensado para enriquecer a metrópole. O açúcar de São Domingos abastecia Paris, enriquecia comerciantes, financiava bancos e sustentava a aristocracia. Enquanto isso, nas plantations, a população escravizada era tratada como recurso descartável. A França prosperava e São Domingos sangrava. Mesmo sob brutalidade constante, os africanos escravizados criaram formas de resistir. A cultura, a religiosidade e a solidariedade eram instrumentos de sobrevivência. Fugir, sabotar, organizar-se secretamente, todos esses gestos, grandes e pequenos, minavam a estrutura colonial. Antes mesmo da Revolução aberta, a própria existência dos escravizados era resistência. A opressão era total, mas jamais completa. A violência criava revolta, e a revolta criava organização. A explosão revolucionária que viria a seguir mudaria o mundo. Em São Domingos, os escravizados não apenas se levantaram contra o terror, eles derrubaram a própria ordem que sustentava o colonialismo. Toda a violência acumulada pela elite finalmente retornou, redefinindo para sempre o significado de liberdade. Antes que o primeiro ataque acontecesse, São Domingos já estava vivendo um clima de tensões, como já havíamos visto. Apesar das aparências de obediência impostas pelos senhores, dentro das senzalas e nos campos de trabalho, por trás de tudo, crescia uma rede silenciosa de articulações. Escravizados de diversas plantações trocavam informações discretamente entre si, durante a noite, no trabalho ou em breves encontros nas matas. Ali eles compartilhavam informações importantes. Essas informações se uniam como peças de um grande quebra-cabeça e criava, assim, uma compreensão de que a revolta só teria chance de sucesso se fosse coletiva. Todo esse processo construiu um sentimento de união entre pessoas que eram proibidas de falar abertamente ou expressar suas opiniões. Nesse ambiente, a escolha de líderes também surge, destacando-se indivíduos respeitados, conhecedores dos territórios e capazes de dialogar com diferentes grupos e de passar confiança. Dessa forma, os grupos passam a estocar armas, dando início, então, a uma construção coletiva, capaz de enfrentar um dos sistemas mais violentos da história. A Revolução começa quando milhares de escravos do norte da colônia se reúnem em uma cerimônia voodoo, onde eles juram lutar pela sua liberdade. Em 22 de agosto de 1791, grupos organizados de escravos iniciam uma série de ataques em diversas fazendas da região do norte da colônia. Plantações inteiras foram tomadas em questões de minutos, engenhos, depósitos de açúcar, casas grandes, plantações, e em poucas horas, dezenas de propriedades coloniais estavam em chama. O fogo não era apenas uma destruição física, mas um símbolo de ruptura de um sistema escravista, mostrando naquela noite que aquilo que parecia inabalável, como o poder dos senhores, era frágil diante do desejo de liberdade. A escravidão havia sido ferida em seu centro, a obediência deixava de existir e a revolução deixava de ser uma ameaça e se tornava uma realidade. São Domingos era uma das colônias mais lucrativas da França, devido à enorme exportação de açúcar e de café. Mas toda essa riqueza dependia completamente do trabalho escravizado. E
Com o rompimento desse sistema escravista, toda a estrutura econômica e social da colônia então começa a ruir. A destruição das plantações, ela significava que a principal fonte de lucro dos colonos havia desaparecido. A Revolução também trouxe um novo elemento, o medo dos colonos. E esse medo alterou completamente o equilíbrio de poder existente ali. Dessa forma, então, o sistema que parecia absoluto revelou-se em poucos dias a sua dependência na mão de obra escravizada que agora se recusava a obedecer. Com o avanço da Revolução, surgiram figuras de líderes que logo se tornariam essenciais para a continuidade da guerra. Um exemplo dessa figura é o Toussaint Louverture. Esses líderes, eles eram responsáveis por organizar grupos, organizar combates e criar uma estrutura de comando. Os combatentes negros também se utilizavam das matas fechadas, das montanhas e da escuridão para realizar emboscadas que confundiam as tropas coloniais. Assustados com a dimensão da revolta, os colonos então pedem ajuda à metrópole, que manda tropas francesas bem armadas para a colônia. Esses colonos chegam ali muito confiantes de si, de que venceriam muito rapidamente, mas na verdade eles encontram um inimigo que lutava com intensidade e com inteligência. Os combatentes negros tinham uma vantagem moral, eles lutavam pela própria liberdade, enquanto os franceses lutavam para preservar um sistema de exploração. Os combatentes negros enfrentavam uma guerra com coragem e determinação, como já foi dito, o que só amedrontava ainda mais os europeus, que, mesmo com armamentos superiores, as tropas francesas não conseguiam controlar a revolta. Cada derrota militar europeia fortalecia então o sentimento e a ideia de que a escravização estava com seus dias contados. E, à medida que novos grupos de escravizados se uniam à luta, a revolução se expandia ainda mais e ganhava a consistência. Regiões inteiras passam a ser controladas por negros, estabelecendo bases e pontos de vigias. A revolução, já nesse ponto, já não podia ser mais revertida. A partir disso, a colônia então entra em um cenário de causa internacional, onde a Espanha, que controlava parte da ilha, passa a apoiar alguns líderes negros com o intuito de enfraquecer a França. A Inglaterra tenta invadir a colônia para controlar o comércio açucareiro, enquanto a França queria manter a colônia de qualquer jeito. É nesse contexto que o Toussaint Louverture mostra sua enorme habilidade política, ao mudar alianças quando necessário para fortalecer a sua causa de liberdade, se tornando então, durante esse período, um dos líderes mais respeitados na ilha. É em meio a esse conflito, onde a França não conseguia mais conter os combatentes negros, acaba tomando a decisão, então, de proclamar a liberdade dos escravizados na região norte da colônia. Mas o ponto de virada realmente acontece quando a França é pressionada pela resistência do Haiti decreta a abolição total da escravidão em todos os territórios franceses, marcando assim a primeira grande abolição em massa no Ocidente moderno, o que só aconteceu graças à persistência da Revolução Haitiana. Porém, o fim da escravização marcava apenas o começo de um longo caminho para a independência, já que ainda havia muitos conflitos e batalhas pela frente. Mas mesmo assim, o objetivo inicial havia sido alcançado: acabar com o sistema escravista imposto pelos colonizadores. Esse momento não encerra a história do Haiti, mas simboliza a vitória daqueles que tiveram coragem de lutar pela própria liberdade.